Parece que a chuva quase nos pegou de surpresa, não é verdade? Quase na hora do culto iniciar, nós fomos agraciados pelo Senhor Jesus com aquela chuva. Surpresa para nós, mas não para o nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com vocês, também com aqueles que estão louvando e adorando ao Senhor nosso Deus pela internet conosco, neste momento online, ou em algum momento aí ao longo desta semana ou depois. Que o Senhor possa continuar a falar em nossos corações. Bom, por falar em surpresa, eu quero perguntar a você, será que alguma vez você já foi realmente surpreendido por alguma coisa? Sabe aquele momento assim que parece assim, quase impossível, e alguma coisa aconteceu, alguma coisa te vem na memória? Bom, eu tenho uma coisa, eu tenho algo que até hoje para mim é muito significativo, né? Muito marcante, né? Nós estamos chegando agora próximo ao final do ano. E é muito comum, né, que em primeiro nossa cidade fica linda, né, as casas se enfeitam, nossa igreja já está começando a ficar muito linda, o Natal está chegando, louvado seja Deus por isso, né? E é muito comum nesta época que os shopping centers, eles façam sorteios, façam premiações, né, entre aquelas pessoas que fazem compras ali de presentes e tudo mais. Você vai lá, troca a sua notinha por um comprovante e participa de um sorteio, não é verdade? Bem, quem já foi sorteado num desses sorteios aí? Levante a mão aí, por gentileza. Um sorteio do shopping ali. Ninguém? Nem eu. Nem eu. Ah, mas espera aí. 2016, Márcio, algo surpreendente, pelo menos para mim, aconteceu. Aqui em nossa igreja, o irmão Vanderlei e a irmã Mara. Vanderlei está aí? Vanderlei está ali, eu pedi a ele para contar essa história, tá, gente? Né? O irmão Vanderlei e a irmã Mara, eles foram agraciados pelo Senhor Jesus e ganharam um carro, né, nesse sorteio dos carros. E isso merece palmas mesmo, né? Deus derramou a bênção sobre a vida deles. Mas calma, você está achando surpreendente? Foi mesmo, né? Pois nesse mesmo ano, um outro casal de nossa igreja, irmão Onésimo e irmã Lázara, que provavelmente estão nos acompanhando pela internet agora online, estão atualmente lá em Juara, onde eles têm uma propriedade, também foram agraciados e ganharam um carro. Acredite ou não? Palmas 2 vezes para o Senhor Jesus, né? Então, 2 casais de nossa igreja, gente, no meio de uma multidão de gente, né, em meio a trocentos mil papeizinhos daquele ali de sorteio, aprove a Deus abençoar esses 2 irmãos. Bom, esse negócio foi tão impactante que eu já aproveitei para convidar as pessoas para vir para a igreja, né? Eu já chegava e olha, vamos lá na Boas Novas. Lá que 2 irmãos ganharam o carro lá. Vamos para a igreja, vamos louvar a Deus conosco lá, né? Mudei até a maneira, né? Durante esse ano aí de convidar as pessoas para vir, né? Mas enfim, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é interessante que também nas Escrituras nós encontremos a história, uma mini biografia de um homem que em meio à multidão também foi agraciado por Jesus e recebeu o maior presente da vida dele. Depois de uma rotina de frustração, de solidão, privações e abandono que durou 38 anos, este homem, embora ninguém mais da multidão notasse a presença dele, foi visto pelo Senhor Jesus, foi encontrado pelo Senhor Jesus, e este encontro mudou para sempre a vida deste homem. Eu vou convidar a amada igreja a ficar de pé mais uma vez, em reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos ler a mini biografia desse homem, registrado pelo apóstolo João no capítulo 5 do Evangelho de Jesus que ele escreveu, João capítulo 5, versos de 1 a 9, e diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente, o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças por todas as bênçãos que tem derramado sobre nossas vidas, mas de maneira muito especial pela oportunidade, Senhor, abençoada que temos de ler a tua palavra e aprender com ela. Por isso, a nossa oração nesse momento, amado Espírito Santo, é que tu continues a falar aos nossos corações, que a tua palavra encontre eco em nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Bem, o Evangelho de Jesus escrito por João é um texto muito atípico, muito diferente dos evangelhos escritos pelos apóstolos Mateus, Marcos e Lucas. João, quando escreve o seu evangelho, ele tem um propósito, ele tem um objetivo muito claro e específico. Ele queria que os seus leitores pudessem ter a certeza que o nosso Jesus Cristo era Deus. Para isso, ele utiliza 7 declarações que o próprio Jesus fez acerca de si próprio, dizendo sobre quem ele era, e deixa registrado no seu livro. É João que diz, por exemplo, que Jesus, quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira. 7 declarações fortes, o próprio Jesus dizendo: eu sou. Bom, mas João não para por aí. Ele escolhe também 7 milagres de Jesus, que ele chama de sinais, que serviam para apontar essa verdade, servia para provar às pessoas que Jesus era Deus. Afinal de contas, Jesus estava realizando coisas que só Deus pode fazer, como agora nós acabamos de ler sobre a leitura deste paralítico no tanque de Betesda. Bom, se ele faz coisas que só Deus pode fazer, então é bem verdade que ele é Deus. E ele registra o primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. O segundo milagre, quando ele cura o filho de um oficial do rei, a caminho de Cafarnaum. E agora o terceiro milagre, a cura do paralítico que acabamos de ver. O tanque de Betesda está localizado e confirmado pela arqueologia lá em Jerusalém. E ele fica fora dos muros da cidade, mas bem próximo ao templo, segundo o texto, perto da Porta das Ovelhas, uma das 11 que existem desde os tempos de Neemias. Esse nome, Betesda, ele significa casa de misericórdia. E segundo o que nós lemos no livro, você há de concordar comigo que é bem possível, que pudesse dar a ideia de um hospital. Afinal de contas, havia uma multidão de enfermos ali naquele lugar. Mas de hospital, gente, na verdade não tinha nada. Eu penso que não se passava, aquele lugar não passava de um depósito de pessoas. E o que essas pessoas estavam fazendo ali? Primeiro é importante lembrarmos que o povo judeu não era um povo livre. Primeiro foram os babilônicos, depois foram os gregos, e agora nos tempos de Jesus, os romanos dominavam sobre os judeus. Ali na cidade de Jerusalém, construíram a Fortaleza Antônia, por exemplo, onde o Senhor Jesus foi julgado por Pilatos. E também construíram esta piscina de águas que os romanos acreditavam que eram terapêuticas. E eles atribuíam essas atividades, essa característica terapeuta dessas águas, como uma dádiva a Asclépio, que para eles era o Deus da medicina, o Deus da cura. O que eu consigo ver quando nós lemos esse texto de João capítulo 5, nesta narrativa, são muitas pessoas desesperadas, completamente desenganadas pela medicina à época, muitas delas abandonadas por suas famílias, por causa das suas debilidades, e que não tinham nada mais a se apegar, a não ser nesta crença
de que de tempos em tempos um anjo descia ali naquele lugar, movia as águas, e aí a primeira pessoa a descer seria a pessoa curada. No meu entendimento, uma clara influência pagã aqui na cultura dos judeus. É justamente nesse lugar de dor, neste lugar de sofrimento, neste lugar nada agradável, né, a presença, né, da sociedade, que Jesus resolve visitar. Pior que um hospital do SUS, quando Jesus vai à festa, é justamente nesse local onde ele escolhe estar. E que verdades nós podemos encontrar nesse belo texto que nós lemos, nessa bela narrativa de João capítulo 5? Vou compartilhar algumas com vocês hoje à noite. A primeira delas, que eu encontro aqui no texto, é que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele está no comando. Prestou atenção no texto? Percebeu que nós estamos falando de multidão? Quando eu penso em multidão, eu imagino ali aquelas 70 mil pessoas fazendo o Maracanã tremer na vitória do Flamengo, sabe? Sabe como é que é, mais ou menos assim, né? É uma multidão mais ou menos assim. Tá bom, o texto não diz que tinham 70 mil pessoas ali, né? Mas tinha muita gente, porque para João era uma multidão. Quantos foram curados? Quantos foram curados? Uma pessoa. Espera aí, Jesus, e as outras? Senhor Jesus, os outros também estão sofrendo, os outros também estão em dificuldades, os outros também estão oprimidos, também estão doentes. Essas pessoas não são importantes? Pare para pensar um pouco. Será que em algum momento da sua vida, sinceramente, você já fez essa oração para Deus? Porque eu, Senhor, tanta gente sendo abençoada, porque eu estou passando por essa dificuldade? Por que comigo, Senhor? Será que em algum momento você já se sentiu assim também? Se sentiu menos importante para Deus do que você realmente é? Já fez essa pergunta ao Senhor? Antes que você ache que ao longo desta mensagem eu trarei alguma resposta nesse sentido, lê do engano. Eu também não sei. Mas o que eu sei e o que eu tenho certeza é que o Senhor está no comando. Eu não sei porque há alguns anos atrás, num culto de domingo pela manhã, nós tivemos o pastor Ismael, nosso querido amigo e irmão, sofrendo um AVC e sendo convocado para a eternidade com o Senhor Jesus uma semana depois. Problema? Praticamente durante o culto que prestávamos ao Senhor naquele dia pela manhã. Mas eu sei que Deus não atendeu essas nossas orações. Oramos a semana inteira, Deus não atendeu. Aprove a Deus convocá-lo para a eternidade. Mas em outros momentos, eu já tive minhas orações atendidas. E você? Quem já teve orações atendidas pelo Senhor aí? Levanta a mão para eu ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muita gente. Muitos de nós já tivemos algumas de nossas orações atendidas. Então, gente, o que nós podemos ver à luz da palavra de Deus, e embora não tenhamos resposta para tudo, e é óbvio que nós não teremos essas respostas, o que podemos afirmar com certeza, sem sombra de dúvida, é que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Deus existe, Ele é soberano sobre todas as coisas. Foi Ele quem criou a natureza, foi Ele quem criou o céu, foi Ele quem criou as estrelas, foi Ele quem criou o mundo e tudo que nele há, inclusive o ser humano, eu e você. Tudo pertence ao Senhor. Davi deixa isso muito claro para a gente, 1 Crônicas capítulo 29, olha o que diz a palavra do Senhor. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, porque tudo é teu, o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, tu estás acima de tudo. Se é dele, é ele quem decide quando e como. Até porque o nosso Deus, além de ser onipotente, ou seja, de poder todas as coisas, ele é também onipresente, está em todos os lugares, e é onisciente, ele sabe de todas as coisas, eu não sei de todas as coisas. Vejam que história impressionante, nós estamos falando de coisas impressionantes, né? Deixa eu perguntar para você, você conhece esse jovem aqui? Alguém já viu esse jovem? Esse jovem, o nome dele é Antônio Senna.
Ele é um jovem piloto de avião, nasceu em Santarém, no Pará, tem aí os seus 40 e poucos anos atualmente, né? E ele ganhou uma segunda chance de vida depois de sofrer um acidente aeronáutico. O seu avião, um Cessna 210, sobrevoava ali a divisa dos estados do Amapá e da Amazônia, em plena selva amazônica. O avião sobrevoava essa região quando teve uma pane. Ele estava sozinho na aeronave, a aeronave caiu e ele sobreviveu a essa queda. Primeiro milagre, né? Sobrevive sozinho em meio a esse problema. Durante 36 dias, quando as equipes de busca já tinham desistido de encontrá-lo, tá? Ele acabou sendo encontrado por um grupo de pessoas extrativistas, né? Que estavam colhendo castanhas ali naquele lugar. Ele escreveu um livro depois para contar as suas histórias, e entre muitas histórias interessantes, também ele conta as suas orações. O nome do livro é 36 Dias. Bom, para quem conhece um pouco, né, de acampamento, de mata, esse tipo de coisa, né, Bugalho? Sabemos o quanto a chuva atrapalha, o quanto é importante que não chova. E aí, durante esses 36 dias, né, Antônio, ele orava ao Senhor. Ele dizia: Senhor, não permita que chova. E o que acontecia no final da tarde? Chuva. No dia seguinte, renovadas as forças, energias, mais oração. Senhor, não permita que chova. O que acontecia no final da tarde? Chuva de novo. Terceiro dia, o quarto dia. E assim foi, até o 36º dia, quando ele foi encontrado por aquelas pessoas. Sabe a primeira coisa que os extrativistas falaram para ele? Falaram assim, ó: moço, o senhor deve ser muito importante para Deus, né? Porque o senhor, veja bem, nós estávamos trabalhando lá do outro lado da margem do rio, do outro lado da floresta. Mas como choveu muito todos esses dias, as águas subiram e nós pudemos chegar aqui com o nosso barco. Foi quando eles ouviram então o barulho de Antônio, que usava um instrumento para bater numa árvore, para chamar a atenção das pessoas, que ele sabia que estavam próximas, porque ouvia, né, que alguém estava se aproximando naquele dia. Que coisa impressionante, gente. Ele mesmo conta, né, no seu livro, uma passagem muito marcante que eu registrei aqui. Ele diz que quando ele foi encontrado, ele chorou muito, é óbvio, 36 dias, sozinho, desesperançoso, né, de ser encontrado, né? E ele disse o seguinte: ele entendeu o significado daquilo tudo. E aí, palavras dele, ele diz assim: eu pedia todos os dias para Deus não deixar chover. E foi a chuva que trouxe as pessoas que me salvaram. Foi como se ele dissesse: nem sempre o que você pede é o que você precisa. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado nesses dias. Eu não sei se são problemas no trabalho, eu não sei se são problemas conjugais, não sei se são problemas familiares, coisas com os seus filhos. Mas o que eu quero compartilhar com você é o que nós encontramos com clareza na palavra de Deus. E em momentos e em exemplos como esse, que mostram que nada das nossas vidas acontecem por acaso. Que Deus tem um propósito para tudo em nossas vidas. E seja na história do paralítico que nós lemos, ou seja aqui na história de Antônio, o sobrevivente único desse acidente terrível de aeronave, o que nós temos não é favoritismo, não tem nada a ver com favoritismo. Deus não tem escolhidos, Deus não tem filhos preferidos. O que nós vemos são propósitos. O que Deus tem para cada um de nós é um propósito para as nossas existências. Então, quem sabe mudar a maneira como estamos orando? Quem sabe passar a orar assim: Senhor, qual é o propósito dessas dificuldades que eu estou enfrentando atualmente? Senhor, o que Tu queres? Como é que eu tenho que me comportar em meio a esses momentos difíceis, em meio a essas lutas que eu estou vivendo? Isaías 55, versos 8 e 9, gosto muito desse texto e trouxe para compartilhar com vocês. Diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos. As escolhas de Deus são melhores que as nossas escolhas.
E ainda que nós não saibamos exatamente o porquê estamos enfrentando essa ou aquela dificuldade momentânea, o Senhor sabe. Aí, gente, tem uma fala do pastor Gary Remick, da igreja Cornerstone Chapel, em Virgínia, nos Estados Unidos, que nos ajuda a entender um pouco também, né, sobre esse momento, né, onde aguardamos conhecer os propósitos de Deus para a minha vida. Lê comigo, está aqui no telão, eu coloquei aqui para vocês, ó. Ele disse assim, ó: quando eu não entendo os caminhos de Deus, pode ler comigo, eu me rendo à sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo quando a vida parece que não é. Mesmo quando a vida parece que não é boa, muito menos agradável e perfeita, a vontade do nosso Deus, os planos do nosso Deus para nós são. Isso me leva à segunda verdade que eu quero compartilhar contigo hoje à noite. E eu coloquei aqui como título da seguinte forma: não importa o tamanho da multidão, Jesus nos vê e nos conhece. No meio daquela multidão, Jesus encontra um homem, 38 anos enfermo. Ele vai ao encontro desse homem e ele abençoa esse homem. Enquanto estava indo para a festa, os judeus tinham 3 festas, né? Eles tinham a festa da Páscoa, tinha a festa dos tabernáculos e tinha a festa de Pentecostes. João não se preocupa muito com esses detalhes, porque ele quer mostrar que Jesus é Deus, né? E não sabemos qual é a festa, mas antes de ir à festa, Jesus vai até aquele hospital, Jesus vai até a casa de misericórdia, Jesus vai até o tanque de Betesda. E ele foi fazer o que lá? Foi mudar a vida de alguém. Foi dividir a história de vida de alguém, levando graça e esperança. Diz o texto que nós lemos: vendo deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Que narrativa maravilhosa essa que João compartilha conosco, né? Ele mostra como Jesus toma a iniciativa, como Jesus vai ao encontro daquele homem. Aquele homem nem imaginava quem Jesus era, mas Jesus o conhecia. Jesus sabia da sua dificuldade, Jesus sabia que estava há 38 anos aguardando, né, um milagre em sua vida. Você acha, como eu falei no início, né? Se a chuva nos surpreendeu, a Deus não, em hipótese alguma. Você acha que a sua presença aqui hoje à noite é uma surpresa para o Senhor? Oh, meu servo André está aqui me cultuando hoje. Existe essa hipótese, porventura? As nossas escolhas acontecem, né, em algum lugar. O livre-arbítrio está em algum lugar entre a nossa escolha e a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nada acontece por acaso, nem mesmo a nossa presença neste culto hoje à noite, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece cada um de nós individualmente. Ele conhece o meu nome, Ele conhece a minha história, Ele conhece as minhas virtudes, Ele conhece as minhas dificuldades, Ele conhece os meus defeitos, Ele conhece tudo. O Senhor Jesus sabe tudo sobre as nossas existências, sabe tudo que vai nos nossos corações. O salmista deixa isso muito claro. Olha o que Davi escreve no Salmo 139, compartilho com você também. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a conheces inteiramente. E ele vai continuar dizendo que na verdade o Senhor nos conhece antes mesmo que nós fôssemos formados nos ventres das nossas mães. E eu digo para você, nos conhecendo como Ele nos conhece, não importa a pessoa que você é, a pessoa que você construiu até agora. Não importa as escolhas que você fez no passado. Não importa se algumas pessoas nos consideram indignos. Não importa se nós mesmos, nós não nos consideramos, né, dignos das bênçãos e das promessas do Senhor Deus para as nossas vidas. Não importa, porque a nossa missão não é encontrar Jesus. A missão de Jesus, a missão que o Pai dá a Jesus, é vir ao nosso encontro. E eu gosto muito
quando o evangelista Lucas, ele conta lá no capítulo 19, um outro encontro, um outro momento onde Jesus também vai ao encontro de uma outra pessoa que era marginalizada pela sociedade. Era um publicano, nós o conhecemos pelo nome de Zaqueu. Tem até uma música muito bonita, não é, ministro? Que fala sobre a história de Zaqueu, né? Pois bem, esse homem, publicano, coletor de impostos, odiado pela sociedade da época, desprezado por todos, foi encontrado por Jesus. Todos o detestavam, menos o Senhor Jesus. E Lucas registra as palavras do nosso mestre, do próprio Senhor Jesus, se referindo a Zaqueu e a sua família, quando Jesus afirma assim: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Continue comigo agora. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que Jesus veio. E é por isso que nós estamos aqui reunidos para adorá-lo nesta noite. Porque Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E só quem se importa, e só se importa quem ama. E aí, numa outra conversa, num outro encontro, que João narra no capítulo 3, uma conversa com o mestre da lei chamado Nicodemos, falando sobre o grande amor de Deus por nós. O próprio Jesus diz assim, muito conhecido pela maioria dos que estão aqui no auditório hoje à noite. O próprio Jesus diz assim, explicando sobre o amor de Deus: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é, talvez, gente, você esteja se sentindo longe de Deus há tempo demais, sozinho há tempo demais, sem esperanças e principalmente sem salvação há tempo demais. Como eu disse no início, eu não conheço a sua realidade de vida, mas sei que o Senhor Jesus o conhece. E para todos nós, Ele tem um convite. E Ele diz assim, Mateus capítulo 11, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite maravilhoso! Terceira e última verdade que eu encontro, olhando para este convite e olhando também para o texto de João 5, que nós lemos aqui no início dessa nossa reflexão. A terceira verdade que eu encontro é que quando Jesus nos encontra, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele espera uma resposta. Ele espera uma resposta de nós. Vamos voltar à cena lá em Betesda, lá na casa da misericórdia, lá na multidão. Jesus chega, muitos doentes, muitos aflitos, Ele vai abrindo caminho entre um e outro, separa, dá licença aqui, dá licença ali, Ele vai até aquele homem, conforme nós vimos o texto, vai até o paralítico, se agacha provavelmente para ficar mais perto dele, e Ele pergunta assim, queres ser curado? Foi a pergunta que Jesus fez naquela noite. Jesus faz uma pergunta semelhante a uma outra pessoa. Existia registrado nos evangelhos, aí Mateus, Marcos e também Lucas contam essa história. Existia um homem chamado Bartimeu, que era cego, ficava ali na entrada de Jericó, e também a mesma pergunta Jesus fez para Bartimeu: queres ser curado? Olha, gente, por mais que eu acredite no bom humor de Jesus, eu não acho que foi por isso que Ele fez, não foi por causa do seu bom humor que Ele pergunta a essas pessoas se elas queriam ser curadas. Eu penso que ao perguntar àquele paralítico se ele queria ser curado naquele dia, Jesus permite que numa fração de segundos, todo o sofrimento que aquele homem deve ter experimentado ao longo de 38 anos, toda a sua condição de abandono, toda a sua condição de desprezo,
lhe viesse à mente por uma última vez, por mais uma vez, mais uma última vez, uma pergunta óbvia, uma ordem que contraria a lógica e uma mudança real e concreta acontecendo na vida de alguém que separou a sua história a partir daquele dia, antes de Jesus, depois de Jesus. Diz assim o texto, vou ler mais uma vez, lemos aqui no início. Jesus lhe perguntou, queres ser curado? O enfermo lhe disse, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e pegando a maca, começou a andar. Era sábado, aquele dia. O pensamento daquele homem, muito semelhante, com muitos de nós, ainda estava na água. Aquele homem ainda achava que as suas esperanças deveriam ser canalizadas para o tanque, lugar errado. Ele achava que a água era a solução, quando só Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas. Só Jesus Cristo é a resposta para as nossas dúvidas. Só Jesus Cristo é aquele que é capaz de mudar a história de alguém entre antes e depois. Ele olhou para aquele homem e curou aquele homem. Mesmo depois de 38 anos, Rúbia, nossa fisioterapeuta, ele não precisou de fisioterapia para ficar de pé. Já pensou? 38 anos. E ele não precisou de tempo para se adaptar. Experimentou ali, exatamente naquele momento, o milagre do Senhor Jesus na sua vida. E vida essa que nunca mais foi a mesma. Jesus mudou completamente a biografia desta pessoa, que João não se preocupa em compartilhar conosco o nome desse homem. E eu vou dizer que o mesmo Jesus que mudou para sempre a história desse paralítico lá atrás, no passado, é a razão de estarmos reunidos aqui hoje à noite, no presente, para trazer diante dele o nosso culto, e é a nossa esperança na eternidade. O nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que aconteceu na vida desse homem também aconteceu na minha vida. Fui encontrado pelo Senhor Jesus. Divide a história antes de Jesus e depois de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sei que muita gente aqui nesta noite, assim como eu, experimentou este encontro com o Senhor Jesus e teve também as suas vidas transformadas. Sabe o que nós fizemos para ter as nossas vidas transformadas? Absolutamente nada. Nós só respondemos ao convite que Jesus havia nos feito. Vinde a mim, vocês que estão cansados. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados. Vinde a mim, vocês que estão sozinhos. Vinde a mim, vocês que estão sem esperança. E nós fomos e aceitamos o imenso amor de Jesus Cristo demonstrado naquela cruz, que não lhe pertencia, porque ele não havia cometido erro algum, pecado algum ele havia cometido, mas ele veio para encontrar e buscar e salvar aqueles nós que estávamos perdidos. Fomos aceitos pela graça e por isso transformados, não mais em criaturas, mas em filhos de Deus. E João capítulo 1, ele narra esse momento dessa transformação. Ele diz assim, mas a todos que o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o direito. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu quero pedir que você pare um momento, que você pense um pouco
sobre as coisas que nós lemos e assim vimos projetadas e ouvimos aqui nesta noite. Pense um pouco na sua história. Você já, como a maioria de nós aqui nesta noite, você já se tornou filho de Deus? Você já disse sim ao convite que o Senhor Jesus nos faz? Quando nós, lá atrás, dissemos sim a este convite, ouvimos a voz de Jesus, aquele homem, ao ouvir a voz de Jesus e a sua ordem, pegou a sua cama e andou. Outros de nós perdoamos, abrimos o coração, deixamos o perdão de Cristo inundar as nossas vidas e fomos libertos da amargura. E outros continuam firmes e fortes na fé e têm experimentado cura para suas doenças e até mesmo solução para os seus problemas conforme a vontade de Deus. Mas todos nós encontramos salvação, perdão para os nossos pecados e certeza de vida eterna. Eu não posso terminar esta mensagem nesta noite sem dar a você uma oportunidade de dizer sim também a esse convite do Senhor Jesus. Estar diante do Senhor Jesus é reconhecer a sua soberania. Estar diante do Senhor Jesus é saber que Ele me vê independente do tamanho da multidão. Mas estar diante do Senhor Jesus é também ter a necessidade de dar a Ele a minha resposta. E eu vou pedir que a igreja esteja orando neste momento, porque eu não sei se todas as pessoas aqui hoje à noite já responderam ao convite do Senhor Jesus e já o convidaram, dizendo sim a Ele para ser Senhor e Salvador de suas vidas. Em meio às dificuldades que você está vivendo, o Senhor Jesus não é panaceia milagrosa. Já dissemos isso aqui no início, não temos todas as respostas. Pode ser que a sua oração seja atendida nesse momento, pode ser que ela não seja atendida nesse momento. Mas se ela não for atendida nesse momento, eu sei que Deus está dizendo assim: calma, eu tenho coisa melhor para você. Como tinha coisa melhor para Antônio Senna, lá no meio da floresta amazônica. E ele achava que o importante era não chover. Sabia nada. Nós não sabemos nada. Não conhecemos um palmo à frente, não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Por isso é que nós precisamos do Senhor Jesus para estar conosco, para nos dirigir, para nos guiar. E eu quero perguntar: existe alguém aqui nesta noite que ainda não convidou o Senhor Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida e ainda está insistindo em viver sozinho? Como se fosse possível, como se fosse fácil viver sem a presença de Deus? Alguém gostaria de dizer sim ao convite do Senhor Jesus nessa noite? Eu vou pedir para você levantar suas mãos. Uma de suas mãos. Ninguém está olhando para você. Ninguém está olhando para você, a igreja está orando. É você e Deus nesse momento. Se ao longo desse texto que nós lemos, ao longo da explanação da mensagem, se você ouviu o Espírito Santo falando ao seu coração, tem um texto que fala muito sobre isso. Ele diz assim, o Espírito Santo diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Existe alguém aqui nesta noite que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Levante uma de suas mãos. Só eu estou olhando. Louvado seja Deus. Deus abençoe minha irmã. Mais alguém? Mais alguém quer dizer sim? Louvado seja Deus. Deus abençoe meu irmão. Existe mais alguém nessa noite aqui nesse auditório que quer ter a experiência de ver a sua história dividida em dois, antes e depois de Jesus? Mais alguém? Eu não vou me delongar. Louvado seja Deus. Deus abençoe minha irmã. Mais alguém? Existe mais alguém que quer convidar, que está dizendo assim: Senhor, vem ser meu Senhor, vem ser meu Salvador, vem ser comigo, Senhor Jesus? Mais alguém nesta noite? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer muito, Senhor Jesus, porque essa noite é uma noite ainda muito especial, Senhor Jesus. Uma noite de salvação, Senhor. Uma noite onde, ao ouvir a tua palavra, Senhor, nós tivemos irmãos e irmãs que responderam sim ao teu convite de vinde a mim.
E nós queremos te pedir que teu Espírito Santo, a partir de hoje, que teu Espírito Santo já tenha selado o coração dessas pessoas, que eles estejam separados então por ti, e que eles experimentem, Senhor, a partir de hoje, a alegria de terem se tornados teus filhos, como nós somos teus filhos, porque nós reconhecemos isso há algum tempo atrás também, reconhecemos o teu amor naquela cruz. Eles o fizeram nesta noite, Senhor. Por isso nós pedimos que as tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um deles, que tu os abençoes, que tu os guardes e que tu nos ajudes a cuidar deles, para que eles conheçam mais e melhor de ti a cada dia. Abençoa também, ó Deus, se porventura alguém aqui ouviu a tua mensagem e ainda não tomou essa decisão, que tenham outras oportunidades, que pela tua misericórdia, Senhor, essas pessoas possam também te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas num futuro próximo. Muito obrigado mais uma vez por tudo isso que nós experimentamos aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.